Milton César chamando. Aqui estou, vamos ver, está dizendo que está iniciando a gravação. Agora sim, Márcio está gravando a chamada. Vamos lá, Roberto, está gravando a chamada. Será que está gravando mesmo? Tem essa diferença de cronômetro, mas beleza, vamos aproveitar. Tem um gapzinho de 4 minutos aqui, mas vamos lá. Mas beleza, e aí, tudo bem? Oi, pastor, tranquilo, e aí? Aqui tudo bem também, tudo na mesma, mas tá bom. Vamos lá, então. E aproveitar que já, antes que eu me esqueça, né, quero agradecer as pessoas, a gente tem recebido vários comentários, as pessoas elogiando essas nossas conversas aqui, aqueles que seguem o canal, e aproveitar então agradecer as pessoas que têm comentado, que têm elogiado, obrigado mesmo. Também podem discordar, não precisam sempre concordar com o que a gente fala, e obrigado pela... assim, tem poucas pessoas, mas essas pessoas aí estão participando, eu tô achando legal, né? Então, meu agradecimento oficial agora a todos. Mas vamos lá, cara, mais um episódio de Contatos Insólitos, e esse aqui é de número 90. Uau! Estamos chegando ao 100º, e o título do episódio de hoje é Estamos Sozinhos no Universo? Bom, a pergunta é antiga, mas eu resolvi fazer esse nexo com, na verdade, as imagens que surgiram do telescópio espacial James Webb na semana passada, né? Da mesma forma que foi na época do Hubble, lá em 1990, né, que foi uma revolução e começou a enviar imagens, e isso nos trouxe uma nova visão do cosmos. Da mesma forma agora com o James Webb, a gente tem imagens muito mais precisas, né, que vão muito mais longe nos confins do universo, e nos trouxeram imagens assim fascinantes, né, do que existe por aí fora. E uma imagem em particular, cara, chamou muito a minha atenção, que é a imagem, eu vou falar aqui o nome dela, SMACS0723, que é a imagem do campo profundo de Webb, né, traduzindo para o português. E essa imagem em particular me chamou muita atenção pelo seguinte, ela é equivalente ao espaço de um grão de areia na mão estendida, na mão de um braço de uma pessoa, né, com o braço estendido, assim. E nessa imagem é possível ver, e a imagem, inclusive, que está aqui, né, como a figurinha, né, que fez a imagem do episódio, né, é a imagem que está de fundo, que eu utilizei para fazer como imagem de fundo, da miniatura, para colocar no canal no YouTube, é o fato de haver centenas de galáxias em uma única imagem desse tamanho, né, tão minúscula. E como é que você tem tantas galáxias ali? Lógico, também tem estrelas da nossa própria galáxia nessa imagem, mas ao fundo você consegue ver, né, pelo efeito Doppler, você tem as galáxias mais distantes com a luz avermelhada, né, e os objetos que se encontram mais próximos da lente do telescópio são da luz branca ou azulada, né? Então, esse efeito Doppler aí de ser a mudança para o avermelhado, né, representa justamente as galáxias que estão se distanciando de nós. E você tem ali, naquela foto, galáxias com até 13,1 bilhão de anos. Então, assim, muito próximo, né, da estimativa de origem do universo. Então, é uma coisa incrível. Então, a imagem por si só dá para a gente viajar nela. Assim, por exemplo, caramba, na verdade, é uma imagem que é uma máquina do tempo, né, que a gente está olhando através do tempo aí. E esse fato de realmente haver tantas galáxias num ponto tão diminuto, tão pequeno, o quanto que isso estraçalha, eu acho que destrói a nossa visão de autoimportância, né, que é uma coisa que o Carl Sagan já falava lá atrás, há tanto tempo, né, cara, mas a gente tem que fazer essa revisita o tempo todo, porque a coisa tende a se ampliar cada vez mais, né, e de quanto que é, e agora eu vou usar em dizer isso, impossível a gente estar sozinho nesse universo. Aí, cara, isso aí eu coloco a minha garganta em risco ao dizer isso, mas eu acho impossível a gente realmente estar sozinho. Bom, não só por causa dessa imagem, mas por outras vivências que nós dois já tivemos também, né? Essa certeza não é de agora, mas, cara, é uma imagem que nos coloca realmente de frente para essa realidade que a gente não pode mais ignorar, né? Que não tem como um universo tão descomunal, tão perplexamente descomunal, a gente estar sozinho, né? Então, inspirado por essa imagem, né, e voltando ao tema, né, estamos sozinhos no universo, acho que dá para a gente fazer links interessantes, em homenagem também a essa grande descoberta, e, na verdade, um avanço tecnológico, científico também, é bom a gente frisar que sempre fomos a favor, né, da ciência, a favor da tecnologia. O que a gente faz aqui, os questionamentos que nós colocamos na mesa, eles não mudam uma vírgula, não alteram, assim, um ponto de interrogação, um acento circunflexo.
em toda a importância que a ciência possui na história da humanidade e o quanto que ela trouxe de contribuições para o nosso entendimento da vida e do universo e de nós mesmos, né? Então, acho que é uma grande homenagem à ciência, à tecnologia e também o quanto que isso pode nos ajudar a entender o papel da consciência, o papel da mente como substrato de tudo aquilo que existe. E aí depois eu quero entrar mais a fundo nessa questão da mente como substrato da matéria, como que isso pode estar associado com possíveis condições para que a vida surja em diferentes pontos do universo, mas aí eu deixo isso para um outro momento e já passo para você fazer as suas primeiras considerações. Não, legal. É bem bacana. Eu estava te ouvindo, eu estava lembrando, poxa, a pergunta em si, como você falou desde o começo, acho que a gente faz desde sempre, né? Acho que tem nas cavernas, talvez, nos primeiros grupos civilizatórios, certezas, né? Olhando para cima, criando e recriando deuses, e criando e recriando culturas fora, e essa sensação de que algumas pessoas que tiveram experiências transcendentais talvez tivessem essa certeza, mas ela nunca foi assimilada globalmente, pelo mundo inteiro, né? Mesmo na época, antes de Ptolomeu, metade do planeta, talvez mais da metade do planeta, achava que a Terra era o centro de tudo, o universo, todo o resto do cosmos girava ao redor da gente, né? E hoje, será que tem alguém que duvide, que acredite nisso? Acho que não. Por mais fundamentalista que uma pessoa seja em termos religiosos, ou a crença que ela tenha, não há como negar que, no mínimo, a Terra gira ao redor do Sol, no mínimo, nós não somos o centro de nada, né? Mas essa ideia de que nós não estamos sozinhos em âmbito planetário de humanidade, essa certeza não tem. Muitas pessoas do planeta encarnadas hoje, dos 8 bilhões de pessoas do mundo hoje, talvez milhões, tenham essa certeza que você tem, arrisquem também o pescoço nessa afirmação, mas não é um conhecimento, não é um fato assumido planetariamente. Incrível, né? E, por outro lado, você falou, puxa, o que foi a loucura, eu sou mais velho, né? Eu me lembro que foi a loucura das Vikings tirando foto de Marte, em 1976. Eu na escola, do primário, acho que sexta série, quando chegaram as primeiras imagens, assim, ó, depois de muito tempo que elas chegaram lá, uau, o que era aquilo? Primeira foto de Phobos, Deimos, os satélites, né? Depois, andando para frente, o Skylab e tal, você falou do Hubble, o que era o Hubble? Que loucura era aquela, né? Quando eu morei no Chile, eu vi eles construindo aqueles telescópios que hoje estão prontos, lá no deserto de Atacama, é o melhor céu do mundo para ver, para observação astronômica. E olha que o James Webb acabou de entrar em órbita, e, puxa, olha o que a gente já está fazendo, cara. Não tem limite. Alguém me mandou, acho que foi o Giovanni Rocha, me mandou uma foto, ele que me manda muitas dessas fotos bacanas, né? Ele fala, logo, logo, o James Webb está fotografando exoplanetas com uma resolução, assim, e daqui a pouco nós vamos ver gente brincando, parque de diversões e tal, que é do jeito que a coisa vai, né? É impressionante, né? Como a gente avança. Como você falou, viva a ciência, como a gente consegue criar os recursos, usar a criatividade, criar os recursos para estender os nossos sentidos físicos. Impressionante. E eu acho que também traz uma reflexão muito interessante em relação ao nosso próprio papel, né, cara? É sempre uma via de duas mãos, né? Quanto mais longe a gente vai nessa busca externa, bom, pelo menos hoje em dia eu posso dizer para você, mais profundo eu quero entrar na minha própria dimensão interna, né? É inevitável fazer esse caminho de volta, né? Porque a gente percebe que fazemos parte de uma coisa muito descomunal, né? E ainda que nós sejamos seres dissociados dessa grande mente cósmica, não tem como você... É perplexo, porque você, ao mesmo tempo, é uma consciência, né, da nossa pequenez, né? Estamos, assim, numa condição muito limitada, extremamente, absurdamente limitada, mas, ao mesmo tempo, participamos de tudo isso, né, numa condição que ela não é reconhecida por todos, mas que é na dimensão subjetiva, né? Então, fazemos parte disso tudo e cujo relato de várias pessoas, né, é possível acessar através dos meios adequados a essa subjetividade toda, e aí você participa desse todo maior e volta para essa realidade completamente transformado, e como essas coisas estão todas conectadas, né? Então, assim, é um convite que é feito para todos nós, para que nós saiamos dessa superficialidade que a vida, principalmente a vida materialista, acaba nos colocando nessa posição, né?
para que a gente abrace a vida de uma maneira mais ampla, aliás, muito mais ampla do que normalmente nós fazemos. E você falou muito bem, e exemplos dessa visão macro que o James Webb dá, não faltam com relação a microscópios eletrônicos, quânticos, a gente consegue enxergar cada vez mais o micro também, né? E outras coisas que me vieram à mente, você me falou agora, uma pessoa que olhe sem a emoção, é possível que algumas pessoas olhem para a imagem aqui, essa imagem que a gente viu, sem emoção, e falem, olha que grande vazio. Assim como muitas pessoas enxergam um grande vazio interior também. Mas esse vazio, ele é tão cheio de coisas, né? A foto da galáxia lá me lembrou também, se a gente for bem no micro, vai fundo no micro, pega lá no núcleo. O núcleo de um átomo, ele tem um grande vazio, os elétrons estão por fora, a nuvem de elétrons está por fora, é um grande vazio. No fundo, é um grande vazio que, compactado, forma a matéria, né? É um mistério muito louco, fascinante de ver, no micro e no macro. Exatamente. E o que permeia tudo isso, o que talvez ligue tudo numa teia, é a consciência, cara. Isso fica o mais louco de tudo. O Alfred Northed dizia, mesmo um átomo, mesmo o mil, mesmo o muon, as micropartículas têm preensão. Isto é, uma protoconsciência. Um paramécio, ele tem uma preensão. Se você chegar perto dele, ele vai sentir que tem alguma coisa perto. Pode ser alimento, pode ser uma ameaça. Ele vai reagir de alguma maneira. Ele não chama aquele de consciência, mas alguma coisa ele tem que ele se move. Tudo que está vivo tem algum tipo disso, seja apreensão, seja consciência. E tudo isso conecta essa grande teia. É demais. Como não se emocionar com isso, né? É impressionante. Mas e você vê que assim, está tudo sempre aqui, e essa que acho que é também uma ideia equivocada, muitas vezes a gente passa... a gente não consegue pensar fora da questão conceitual, né, que envolve a linguagem, né, que envolve essa nossa dualidade, né, em separar as coisas, né, aquela questão da frase, né, quando as frases são escritas com um sujeito, né, que é separado do verbo, né, e está na sequência, né, da esquerda para a direita, depois você tem um objeto, o tempo que aquela ação ocorre. Então, a gente separa as coisas já logo de cara, logo de saída. É a premissa nossa, né, que nós temos. Então, a própria linguagem ela acaba sendo muito falha em relação a dar sentido a essas coisas todas. Mas, vendo também uma entrevista, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa, mas é um cara que eu sigo no YouTube, ele está entrevistando um autor lá também, que ele é mestre em meditação, ele treina, dá treinamentos sobre meditação, e ele estava falando justamente, cara, o maior mistério de todos, né, durante a entrevista, é o que a gente está fazendo aqui agora. Aí o cara olhou para ele assim, né? Como assim? Ele falou, cara, isso que está acontecendo com a gente aqui agora é o melhor, assim, é a coisa mais fascinante de todas, porque a gente não tem ideia. E ele começou a falar o porquê das sensações, de quanto que nós estamos vinculados a toda uma série de camadas que a gente foi acomodando para tentar entender a realidade, mas do ponto de vista intelectual. E de que isso, se por um lado nos trouxe até aqui, em termos de civilização, também é uma grande armadilha, uma grande cela de prisão, porque nos deixou escravos de um determinado ponto de vista que ele é parcial, né? Então, ele menciona justamente o exercício que nós temos que fazer ao contrário, né, de que é sair dessa casca, dessa prisão, que nós acabamos por interpretar como a realidade totalizada, mas ela é simplesmente uma parte dela, para tentar ver as coisas do jeito que estão, né? Não tem... E aí é isso que eu falo que é coisa perplexa, porque você não vai ter que sair necessariamente daqui, você não vai estar vivenciando uma outra vida, um outro espaço, um outro lugar. É aqui mesmo, aqui agora, o que vai acontecer é que a sua consciência vai abarcar essa realidade da qual todos nós participamos nesse planeta, de uma forma muito mais ampliada, vendo as mesmas coisas que os outros estão vendo, inclusive as fotografias que o James Webb está fornecendo para nós, de uma maneira completamente diferente, né, do que uma pessoa que olha para aquilo, o que isso vai mudar na minha vida, não vai pagar minhas contas, grande coisa que esse James Webb está fazendo, pessoas reclamando, inclusive, nossa, gastaram tanto dinheiro com o telescópio, não podiam estar, sei lá, usando esse dinheiro para eliminar a fome, e esses tipos de argumentos que a gente sabe que são super velhos, né, mas continuam a serem fomentados, né? Então é realmente incrível, cara, impressionante. Porque tem uma miopia aí, né, que é compreensível, nem todo mundo consegue enxergar todas as coisas. E olha só os termos que a gente usa, enxergar, olhar e tal. E eu concordo com você, ao mesmo tempo que o vocabulário, as palavras são o nosso grande mecanismo, é o que nos é um dos nossos grandes diferenciais de todas as outras criaturas vivas do planeta,
ela tem as suas limitações. Mas olha que fascinante. A gente é tão sábio, a gente é tão criativo, a gente, pessoas, seres humanos, não vamos só detonar os seres humanos, vamos chegar um pouquinho à bola. Que a gente cria, além da denotação, o primeiro significado da palavra, a gente cria uma série de conotações para tentar abarcar experiências que a gente não consegue passar para frente. Exatamente. Então, essas experiências, quando o pessoal sai do campo e fala o vazio, aí começa a pegar sinônimos, vacuidade e outras coisas, para tentar passar para frente. E às vezes é bem sucedido, às vezes não, mas a gente, pelo menos existe uma tentativa de ampliar esse escopo, né? E outra coisa que você falou cena de duas pessoas conversando ali da entrevista, eu fiquei pensando nisso. Que fascinante é isso, né? O pessoal da teoria integral fala, o universo é formado por perspectivas. O que é isso? No fundo, eu e você e as pessoas que estão vendo aqui, são sempre eus compartilhando visões com outros eus. E aqueles que se permitem, ampliam o leque cada vez melhor. Aqueles que não se permitem, fecham. Tem gente que vai achar, como você falou agora, para que investir tanto dinheiro numa máquina dessa para tirar uma foto disso, de um monte de luz do céu que eu posso olhar com binóculo? É uma visão legítima, mas é mesquinha. Não consegue ver as derivações, tudo que isso implica em todas as outras áreas de conhecimento, filosoficamente, biologicamente, humanitariamente, tudo que isso pode significar. E está vinculado diretamente a nível de consciência, uma série de outras coisas que a gente já conversou aqui. Mas é incrível como é a nossa perspectiva que nos limita, é o tamanho do nosso horizonte que nos limita. Quem está construindo uma máquina, imagina esse pessoal que constrói uma máquina dessas, o tamanho do horizonte dessa turma. E muitos deles a gente deve intuir, certeza, é uma equipe multidisciplinar e alguns fizeram um trabalho muito específico. Olha, você vai polir o espelho. Olha, você vai cuidar só da parte computacional. Olha, você vai só cuidar daquilo. E só o gerente geral tem ideia do todo, da grande coisa. Para a gente conseguir ver aquilo, né? E é impressionante a nossa capacidade. E, de novo, é possível ter essa mesma sensação de olhos fechados. No exercício de meditação, no exercício de contemplação, e, se permitindo ir além das barreiras do cativeiro, né? Isso é fascinante. Sensacional, né? Concordo com você. Cara, mas assim, retornando ao aspecto da temática desse episódio, né, cara? Então, assim, lógico que a pergunta é antiga, mas vamos trazer uma perspectiva diferente para ela, que é o seguinte: dentro dos inúmeros episódios aí, inúmeros que eu falo, assim, que para mim já são tantos, cara, que eu perco a conta, né? Então, estamos no episódio 90, então não são inúmeros, mas é força de expressão. Dessa ideia de o universo ser fundamentalmente mental. Então, partindo desse princípio de que a consciência está por trás de tudo, né? Uma grande consciência universal, que seria uma espécie de um campo originário a partir de um campo que não teve origem, né? E isso é outro problema conceitual que nós temos, né? Como assim uma coisa que não tem origem, não tem fim? A gente não se enquadra dentro dos nossos paradigmas, nós temos, acho que nem massa encefálica para conseguir abarcar algo assim de verdade, né? Lemos, ouvimos falar, mas não faz sentido para nós. Mas, tendo isso como fundamento da realidade, né, e a matéria sendo consequência desse fundamento, cara, por que num universo tão descomunal, numa imagem que nos passa, né, a ideia de que num campo ali do tamanho de um grão de areia existem centenas de galáxias, por que a vida teria uma explosão simplesmente aqui no planeta Terra, que é outro ponto de vista super microscópico em comparação a esse todo, né, na periferia de uma galáxia desimportante, e nos outros locais não haveria, já que esse campo ele está no substrato de tudo, não haveria também oportunidades, não estou falando nem que a vida seja um atributo comum, vamos partir do pressuposto pessimista, que a vida é um atributo raro, e a vida inteligente mais rara ainda assim, perante o tamanho descomunal do universo, cara, não tem por onde a vida não ter explodido ou a consciência não ter expandido para outros bolsões do universo. Considerando ainda que a consciência e depois a autoconsciência seriam muito vantajosas para a evolução da natureza que eu falo agora, englobando inclusive a natureza do ponto de vista universal, porque eu acredito que a natureza também não pode ser simplesmente... Cara, ou nós somos, assim, absurdamente sortudos, mas, assim, é de uma sorte, cara, que não cabe nesse planeta,
ou isso necessariamente tem que estar em outros lugares. Então, se a autoconsciência seria vantajosa para o universo, ou para essa consciência universal de que, opa, eu estou, pela primeira vez, tendo consciência de quem eu sou, olhando para mim mesmo, por que não você espalhar isso para outros bolsões do universo e ficar restrito apenas a uma condição extremamente restritiva, que é a condição do nosso planeta Terra? E outra, no planeta Terra, a gente também pode pensar por esse ponto de vista. Cara, a vida foi um acidente de percurso que surgiu na Terra em algum momento. Não, a vida continua a acontecer o tempo todo no planeta Terra, apesar de nós. Então, assim, não é que aconteceu uma vez, ela continua a acontecer o tempo todo, né? A vida surgindo, ressurgindo, cai asteroide, sabe, morre uma série de... Mas a vida volta a brotar. Então, assim... seria muita petulância da nossa parte. E, cara, eu vou dizer para você, muita ignorância a gente continuar achando que, cara, não existe nada além do planeta Terra, né? Pode ser que não seja próximo de nós, pode ser que esteja longe em termos astronômicos, as distâncias são realmente absurdas, mas necessariamente em outros lugares a vida deve ter surgido, cara. Isso eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Então, só que aqueles cientistas que se aferram ao materialismo científico, eles acreditam piamente nisso, nesse acaso matemático cósmico, essa sorte lotérica impressionante que aconteceu aqui e que vem se reproduzindo, e essa evolução só acontece aqui. Tá? E o grupo de pessoas que acreditam nisso não são pessoas estúpidas, ignorantes, elas têm um argumento que é, tá bem, então me dê uma comprovação que o planeta inteiro assuma e comprove, e isso ainda não existiu. E a coisa é tão paradoxal, vamos lembrar do ícone desse tipo de pensamento. O próprio Carl Sagan foi e é considerado ainda um gênio e um dos precursores disso, da propagação e da divulgação da ciência. No livro Contato, mesmo ele coloca lá, e também no filme essa frase acabou acontecendo, em que seria um tremendo desperdício de espaço se esse universo inteiro fosse só para nós. Mesmo assim, ele foi um dos principais críticos com relação ao fenômeno OVNI, mas críticos com C maiúsculo, ponderado, detonou um monte de fraudes, uma série de outras coisas. E aquilo que ele não podia encaixotar, ele deixava em aberto, mas queria evidências. Tanto é que ele dizia aquela famosa frase, para afirmações ousadas, eu quero evidências ousadas, né? Então, ele não se satisfez com o que foi apresentado até então. Claro, usou o projeto Blue Book como referência, não era a melhor das referências, uma série de outras coisas, mas era um cara que estava aberto para isso. Ele mesmo partia do princípio, não pode ser tanto espaço só para nós. A questão é, a gente teria que abrir o leque. O que é vida para nós é a única forma de vida que existe. Se houver outras, procurando esse tipo de vida, nas cercanias não conseguimos encontrar com os aparelhos rudimentares que estivemos usando. Talvez com aparelhos mais refinados, a busca de outros resultados. Agora, e se abrirmos o escopo? E se ao invés de carbono no centro houver selênio, outras coisas? Não sabemos, né? Agora, como você falou, se a gente mudar a premissa de que a consciência cósmica está desde o começo lá, o profundo desde o começo, se expandindo, aí é fato que a vida pulula nesses 14 bilhões de anos-luz desde o Big Bang, e a questão de encontrar é temporal. A dificuldade, só para terminar, a dificuldade da discussão é, a gente está preso, o maior de todos os cativeiros é o espaço-tempo. É muito difícil conceber a vida sem o tempo. Ele tem que ter, aliás, se não tem o tempo, não tem a transformação. Essa é uma coisa muito interessante. Mas é muito difícil conceber sem o espaço, né? Como assim não tem espaço? Como assim o que tem fora do espaço? É muito difícil para a gente conceber isso intelectualmente. Aí a gente tem que cair no outro ponto que a gente já conversou aqui. Poxa, mas a parte subjetiva, sensorial, que faz parte de nós, que apesar de ser um pântano difícil de navegar, convida o tempo inteiro a gente colocar a nau para surfar e ir embora, porque por mais difícil que seja, por mais que não tenha as garantias, entre aspas, as certezas compartilhadas que a matéria dá, poxa, todos nós começamos dali, todos nós somos isso, né? De novo, a gente já conversou sobre isso também.
Não é fácil, não é para qualquer um, requer desafios, requer outros tipos de teste, requer outros tipos de pesquisa, mas o mais importante, não se pode negar as experiências que as pessoas têm tido. Sim. Não, com certeza. Com certeza. Bom, aí você entrou em várias questões interessantes de serem exploradas uma a uma, né, cara? Mas, assim, deixa eu ver para qual caminho que eu vou seguir. Bom, a questão da ufologia, né, cara? Bom, lógico que existe de tudo por aí, né? Então, assim, inclusive... com a explosão da internet, a desinformação, ela proliferou de uma forma, assim, absurda, né? Então, se já havia fraudes antigamente, antes do período da internet, agora a coisa, né, deve ter, sei lá, quadriplicado, não faço ideia. Então, tem muita besteira por aí, muita gente perdendo tempo com coisas inúteis, fraudes diversas, gente querendo manipular, gente querendo se dar bem com isso, enfim, deve ter de tudo. Então não dá, né, cara, realmente para você pegar jogando essa rede aí nesse oceano, vai vir um monte de tranqueira junto, né, cara, um monte de coisa que não nos ajuda. Mas também não dá para a gente fechar os olhos, né, para a ufologia, argumentando que tudo, né, todos os estudos que foram feitos, tudo que foi catalogado é tudo besteira, coisa de gente louca, gente maluca, que não tem o que fazer, gente que não sabe, alucinada. Você pega aí relatos de pilotos, pessoas das Forças Armadas, gente treinada, gente que tem seus empregos fixos, né, que trabalham, que se sustentam e participam da realidade de uma forma bastante responsável, dizer que o que elas viveram, então, nesse período específico, onde elas estavam sob a influência de um evento insólito, que elas perderam a cabeça e estavam simplesmente fora de si e não dá para ser considerado. Então, também não dá para fazer isso, né, cara? Então, acho que esse primeiro tipo de avaliação que nós temos que fazer é separar o joio do trigo e saber que, realmente, da mesma forma que seria uma loucura considerar a ufologia, no geral, como algo com bastante substância, também dizer que não é válido, que não dá para extrair nada de útil, a partir daí também acho muito perigoso. Né? Esse é o primeiro aspecto. Bem colocado. Mas é perfeito, mas eu acho que é difícil para as pessoas saírem disso. Quando o próprio Carl Sagan escreve O Mundo Assobrado por Demônios, que é um livro impecável, lista uma série de exemplos, uma série de bolas fora, dados em todas as áreas, de tudo que é espiritual até o próprio fenômeno OVNI. E ele faz um recorte muito interessante, que é genial. Mas toda vez que a gente recorta, a gente deixa um monte de coisa fora. Mesmo o projeto Livro Azul, legal, eu posso explicar 97% dos casos. A gente dá bola para quê? Os 97% dos casos que são ou fraude, ou má interpretação, ou coisas erradas. Mas o foco deveria ser, o que eu faço com esses 3%? Vamos investigar esses 3%? E o que tem acontecido desde aquela época, esses 3% eles têm aumentado. É que, comparado com grande quantidade de má interpretação, fraude, uma série de outras coisas, da parte explicável do fenômeno OVNI, ele ainda é pequeno, mas continua sendo um chamado a venham me pesquisar, venham atrás de mim. E pior, nesse pequeno núcleo aqui tem uma série de coisas. Tem desde pessoas visualizando coisas estranhas que merecem um tipo de investigação, até outras pessoas malucas, como essas duas pessoas que estão separadas por uma tela, dizendo que de vez em quando entra em contato com inteligências exteriores. Tem de tudo por aí. Crível e não crível. Então, é complicado separar. Precisaria ter uma investigação, e está tendo hoje, é que ela tem pouco espaço midiático, tem uma série de outras coisas. O desafio para você é dessa área aí, você vai gostar disso que eu vou falar agora. Um desafio para um diretor de marketing das inteligências exteriores para vir aqui e colocar um plano de informação planetária para revelar esse produto que nós existimos, é um desafio e tanto, para 8 bilhões de pessoas que não estão... Desses 8 bilhões que somos nós, 7 bilhões,8 estão preocupados com sobreviver amanhã, não estão nem aí, mal olham para o céu. Mal olham para o céu. Mas é interessante, porque isso foi uma conversa que aconteceu, por coincidência, nesse final de semana também com alguns amigos meus, né? De falarem, poxa, você que é dessa turma aí... essa turma que entra em contato com extraterrestre, eu falei, essa turma, como é que você está entendendo por isso? Mas, assim, na verdade, o papo foi nesse sentido de que eu falei para eles, olha, não é que eu sou da turma X ou Y, na verdade, eu vou atrás das coisas. Então, assim,
Eu não analiso assim do ponto de vista, embora eu acho que haja uma ligação com o assunto desde a infância, isso não é inegável, mas é muito mais um investimento que você faz, e você sabe muito bem disso, até melhor do que eu, porque você às vezes talvez invista mais em determinadas questões do que eu, de ir atrás, né, do risco que é de você ir atrás e olhar para o céu, sair a campo, porque você se disponibiliza para do que simplesmente, eu nunca olhei para o céu, tá, então nunca vai ver mesmo, né? Então, tipo assim, você não para observar um céu noturno, por exemplo, num lugar afastado dos grandes centros. Você nunca fez isso, talvez. Então quando você fala assim, eu nunca vi, mas você se colocou à disposição para, você se expôs à possibilidade de. Não, né? Então, como é que você espera que isso vá acontecer? Então, o papo gerou meio em torno disso, né, cara? Mas, bom, enfim, esse é um aspecto, e eu concordo contigo, tem realmente, há muitas dificuldades, é difícil, porque você conseguir, sabe, tirar todas essas tranqueiras do meio do caminho e conseguir abordar o assunto da maneira mais responsável possível é complicado mesmo. E você mesmo mencionou também, aí outro ponto que eu queria mencionar, que eu consigo explicar, né? E quando você explica, você fez até esse gesto, né? Eu consigo explicar isso dentro disso daqui. O fato de você fazer isso, explicar isso dentro daqui, já limitou. Porque você está querendo dar um nome para algo que exista dentro do alfabeto, de repente esse alfabeto ultrapassa o alfabeto conhecido, letras, vogais e coisas que não são consideradas no nosso alfabeto, mas você usou o seu alfabeto para definir. Então, quando você define, ferrou, né? Você já está enquadrando aquilo dentro de um espectro dentro do qual as pessoas aceitam, ou a partir do qual as pessoas conseguem extrair algo. Então, é um desafio tremendo, porque dá para se explicar muitos fenômenos, como naturais, como eventos normais, etc. Tudo bem, eu entendo, eu compreendo, porém, existem outros que não dá, né? E aí você distorce ao ponto de querer ridicularizar as testemunhas, né? E dizer que, não, você não está vendo o que você está vendo, você viu um balão, e a pessoa fala, não, você acha que eu não sei diferenciar um balão de uma coisa hiper, sei lá, tecnológica, sei lá, viajando a uma velocidade absurda? Então, assim, chega a ser um critério bastante preconceituoso até, cara, às vezes, dependendo da situação, né? Então, eu acho bem complicado mesmo. Que é isso mesmo, e é como nós somos. Quer ver outra coisa? Eu estava imaginando você nessa conversa, como eu já tive várias e ainda teremos várias, né? A questão é nem essa. Nós tendemos a validar só aquilo que a gente experimentou, que a gente pode ter. Poxa, e a opinião de outras pessoas não conta? Sei lá, vamos pegar uma coisa que seja totalmente detonada por aí. Telepatia. Muitas pessoas falam, telepatia não tem nada a ver, isso é coisa de crendice, de fuleiro. Tem milhares, eu me atreveria a dizer, dezenas de milhares de trabalhos científicos mostrando que existem casos em que são acima da média tolerável, do acaso. Milhares, dezenas de milhares. Quem é que vai atrás? Quem é que vai atrás do que está acontecendo no Instituto de Ciências Noéticas, na Comissão Galileu? Quem é que vai atrás? Pega qualquer coisa. O pessoal fala que medita e sai viagem astral, saída do corpo. Tem dezenas de milhares de relatos de pessoas que vão e falam da mesma coisa, descrevem a mesma experiência. Mas o cara, o cérebro morreu, o cérebro não tem mais atividade física, não pode ter nada para fora ali, não pode ter existência de alma nenhuma. Milhares de relatos de pessoas. Quem é que vai atrás desses relatos? O que acontece? Uma outra fraude que ganha manchete costuma eclipsar toda uma realidade, um campo que está por trás. O problema que sempre existiu e agora está pior, o volume de informação / desinformação tão grande que é difícil É fácil procurar para quem tem intenção, mas para quem não está procurando, é difícil se perder na floresta. Floresta tem árvore falsa, tem árvore holográfica, tem tudo. Vamos ser sinceros também, as melhores avistamentos, as melhores filmagens de OVNIs do mundo, as melhores imagens de OVNIs do mundo, estão nas séries de ficção científica, sem dúvida. Não tem nenhuma que bata a série. Então, imagina como é difícil para as pessoas poderem se encontrar nessa seara. Mas existe. Quem quer ir atrás, consegue. Em qualquer área. Espírita, entra no centro espírita, faça as práticas que eles façam, procure se informar, você vai encontrar, no mínimo,
informações e realidades que vão te deixar em dúvida. Se ficar em dúvida, já está valendo. Já está valendo. E se for mais fundo, é capaz de ter experiência. Mas as pessoas não vão atrás. Isso aqui acabou sendo a quinta essência daquilo. Eu quero tudo que esteja ao alcance de 2 ou 3 teclados. Senão, é falso. Poxa, aí fica muito difícil. Aí fica... E tem o aspecto que você mencionou aí que está intimamente relacionado com o viés cognitivo, né? Então, por exemplo, se existe algo para fora da realidade consensual que que as pessoas estão dizendo que está acontecendo, na primeira fraude que aparece, porque assim, você não vai fazer esse exercício por quê? Tem que fazer esse movimento para fora da realidade consensual. Você vai ter um nível de trabalho extra, né, que é sair dessa realidade, partir para uma aventura, ir atrás de certas alegações, porque, enfim, essas coisas vão cair, como você falou, no seu celular, né? Não vai cair na palma da sua mão, você vai ter que ir atrás. Então, se aparece uma fraude, ou sei lá, o ET Bilu da vida que aparece e cai no seu colo, você fala, tá vendo? Né? Então, aí que é o viés cognitivo. Sabia que era tudo uma besteira, tudo uma perda de tempo, então você coloca, né, tudo no mesmo balaio, ou aquela outra metáfora que eu acho sempre muito válida, né, que era você joga a água suja para fora da bacia com trigêmeos dentro, né, você joga tudo fora. Então, tá vendo? Então, assim, mais uma razão para não mover um dedo, eu não vou atrás disso, não vou me mover, não vou tentar entender essa realidade, porque é tudo uma besteira, uma perda de tempo, taxa os outros feito idiotas e você continua seguindo o seu caminho. Esse fenômeno ocorre o tempo todo. E outra coisa que também a ciência e o conhecimento e a evolução têm mostrado, as comprovações de que aquilo que muitas pessoas ou intuíam ou afirmavam costumam vir com o passar do tempo. Os primeiros homens das cavernas deveriam falar assim, será que tem gente como a gente por aí? E com o passar do tempo foram descobrindo que sim, tem muitas outras gentes por aí, por aí. Será que tem coisas diferentes olhando para o céu? Será que tem outras luas e outros planetas? A olho nu não dava para ver, dava para ver no máximo os planetas. Aí aparece a luneta, o telescópio, olha, tem 2 ou 3. Aí ele fica mais refinado, olha, são 16, não são 3 ou 4. Olha, são 32 luas, cara. Então, a tendência é a gente vai refinando a nossa capacidade de expandir os nossos sentidos e vamos comprovando coisas que eram especulações anteriores. O que eu quero dizer é, tudo indica, tomara que nós e todo mundo que participa desse canal esteja vivo quando isso acontecer. Nós vamos trombar com essa vida planetariamente cedo ou tarde. É uma questão de quando, não é questão de se, é questão de quando. O que vai acontecer depois é especulação, mas deverá acontecer, porque a gente está indo, a gente está saindo da vizinhança, estamos com equipamentos, é fato. Não, mas o que fazer com o que já está acontecendo hoje? Isso é outra história, isso a gente podemos começar hoje, depois abrir um outro capítulo. E não é de hoje, não é da era moderna dos discos voadores, não vem de 24 de julho de 47, tem as pinturas rupestres, tem uma série de coisas, estamos sendo visitados faz tempo. O fenômeno OVNI, que é gigantesco, do qual o contato extraterrestre é uma parte, sempre esteve aí. O problema é, graças a uma ou outra fraude, uma ou outra interpretação, um ou outro desvio, toda a água é jogada, os trigêmeos, todas as gerações, tudo. Então, fica difícil, inclusive, dar sequência a uma conversa. Exato, justamente por causa disso. Fica bem Até porque, como a gente já conversou aqui também, conversas superficiais são cada vez mais raras, porque implicam contextualização, debate, busca de evidências, reconhecimento de algumas coisas que não funcionam e outras sim, teorizações, uma série de outras coisas que as pessoas, muita gente não tem paciência para fazer. E mesmo assim, se o tema ele estamos sozinhos no universo e ele foi motivado por uma imagem, né, que está aí a 13,1 bilhões, né, a imagem mais longe que a foto conseguiu mostrar até o momento, por exemplo, foi essa, né, cara? Por outro lado, coisas que estão acontecendo aqui e isso são coisas recentes, também nos fazem pensar, poxa, mas peraí, como é que a gente está vendo isso tão longe, sendo que aqui perto estão acontecendo coisas muito interessantes que nos levam para o mesmo caminho ou para a mesma direção, como, por exemplo, os tic-tacs, né? São os fenômenos aéreos que foram finalmente reconhecidos pela Marinha norte-americana em um primeiro momento, né? O Pentágono, arquivos foram revelados, que né, essas coisas estão acontecendo, pilotos observando eventos insólitos ocorrendo, né?
em cima do mar, por exemplo, com uma velocidade absurda, né? Formato que não tem nada a ver, aerodinamicamente não tem por onde, não existe sistema de propulsão visível, fazendo manobras absurdas, né, que nenhuma aeronave ou nenhuma tecnologia existente no momento pode fazer, e essas coisas estão acontecendo embaixo de nossos narizes. Então, assim, com o reconhecimento do Exército, com o reconhecimento da Marinha, as Forças Armadas dos Estados Unidos, né, não sabem, não tem como afirmar, né, o que é, mas também não dá para falar, né, que não pode ser. Alguns já mais avançadamente reconhecendo que não pode ser nada daqui, outros mencionando ou alegando que poderia ser uma tecnologia de algum outro país. Mas, cara, desculpa, esse avanço tão absurdo assim, eu não consigo enxergar isso como... porque acho que se fosse uma tecnologia que nós já tivéssemos disponível, um país que tivesse com essa tecnologia em mãos já estaria fazendo alguma besteira. Então, cara, tem coisas acontecendo embaixo dos nossos narizes. Então, essa imagem, por mais que ela possa parecer paradoxal ou traga uma ideia de algo perplexo, né, de tão longe, tem coisas muito perto, muito próximos de nós acontecendo também, que nos levam para esse direcionamento de que nós não somos sozinhos coisa nenhuma, né? Basta a gente sair desse nível consciencial do próprio umbigo para tentar chegar à coisa de uma maneira mais ampla. Né? Não, legal. Puxa, você falou que tem várias maneiras de a gente analisar. Primeiro, é perfeitamente possível e acontece que bilhões de pessoas não se interessem a mínima pelo que está acontecendo ali e achem que se um dia descobrirem vida fora, não vai mudar em nada a vida delas. Elas vão querer saber se elas vão comer amanhã, se elas vão ter conta no banco amanhã. É perfeitamente legítimo e isso é pacífico e claro de qualquer grupo de pessoas individuais ou coletivas que esteja no nível de consciência egocêntrico e etnocêntrico. Fatal. Segundo, coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, como você falou, desde sempre. Aí vem o diretor de marketing interno e externo. O diretor de marketing planetário fala, vamos continuar iludindo essas pessoas enquanto der. Então eu nego aqui, faço um projeto Blue Book ali, revelo algumas coisinhas e escondo outras, crio desinformação, faço uma série de outras coisas e crio a confusão. Eu até costumo brincar que a melhor estratégia de marketing que os americanos usaram para desviar a atenção do fenômeno OVNI foi ficar quieto. Porque os próprios ufólogos, de tanto se debater, criar teorias, eles mesmos nunca se entenderam e deixaram a coisa ficar essa salada total. Chegou num ponto que hoje, por causa da globalização da informação e da digitalização, ficou muito difícil esconder certas coisas que vêm à tona. O que você faz quando você não consegue esconder mais de jeito nenhum? Você solta aos poucos. Eu estou sendo um diretor de marketing agora. Eu solto aos poucos, não nego, porque eu não posso negar o fato. Mas eu não dou toda a informação, eu deixo as pessoas debaterem, deixa elas ficarem debatendo, enquanto eu vou pensando em quanto eu vou conseguir segurar essa informação, até o dia que eu não consiga segurar mais. O Jacques Vallée, que para mim continua sendo o maior especialista sobre o fenômeno OVNI no mundo, ele acha que existe um processo de aculturação, de sistema de controle da parte do fenômeno OVNI, de nos prepararmos culturalmente para conviver com ele lá na frente, mas culturalmente significa geração depois de geração. Então, nós estamos sendo preparados. Tanto é que eu já falei com você, como é curioso isso. Dentro da série dos emojis, existe um que ninguém no mundo tem dúvida que é um ET, que é a cabeça de pera invertida. E a navezinha, o disco voador, todo mundo no mundo reconhece. Isso é um disco voador. Ninguém associa um disco voador com uma nave terrestre. Ninguém no planeta Terra. É impressionante, né? Então, é um ícone que já está parte da cultura humana. Agora, segundo o Dr. Greer, Dr. Richard Gray, uma série de outras pessoas, graças a naves que caíram aqui, supostos encontros que podem vir a ter acontecido sim no passado, pode ser que um pouco daquela tecnologia do passado tenha sido passada para militares e engenheiros norte-americanos. Eles seriam capazes de fazer naves estrondosas? Seriam, sim. Eles seriam capazes de não fazer a besteira, como você falou? Eu acho que sim. Se cai na mão do Kim Jong-un, talvez a coisa seria complicada. Mas os Estados Unidos, sabe o que me veio à mente? Lembra da ideia do projeto Enigma? Que os britânicos, o Enigma era o projeto de codificação dos nazistas que os britânicos conseguiram quebrar. Ah, tá. O Alan Turing e a turma dele conseguiu quebrar. Eles poderiam ter decifrado na hora, mas qual foi a ideia? Eles não podem saber que nós sabemos.
Então, ainda assim, nós vamos evitar uma ou outra coisa, mas vamos ter que estender essa coisa, porque se a gente acabar amanhã, eles criam um outro sistema e muda tudo. A guerra, segundo os dados, ela foi antecipada em vários anos e milhões de vidas foram poupadas. Mas ainda assim, houve muito sacrifício. Qual a estratégia? Puxa, eu não posso mostrar que eles saibam que nós sabemos a informação. Me coloco no lugar do governo americano. Se a gente tem essa informação e está difícil de segurar a panela de pressão, solta devagarinho, deixa o pessoal perder a atenção aqui, enquanto a gente segura o grosso do caldo enquanto der. Um dia não vai dar mais, um dia a panela vai estourar e vai ser uma loucura. Mesmo porque, de novo, a gente odiava ouvir essa frase. Você vai reconhecer o que eu vou falar agora, diga sim ou não. A gente odiava ouvir a frase do tipo, olha, não sei se você está preparado para essa tipo de informação. Mas se a gente lembrei. Mas se a gente for fundo, o mundo estaria preparado para o impacto violento desse de, olha, moçada, estamos aqui desde sempre, vocês são incompetentes, acho que nós vamos tomar conta da casinha aqui, porque a casa da mãe Joana está totalmente fora de controle. A gente não tem condição disso, cara, não tem condição disso. Concordo. Cara, eu queria aproveitar, tendo 15 minutos aqui para finalização, né? Não, concordo plenamente. É que assim, são tantas frentes, cara, que dá para cada janela que se abre, a gente consegue fazer um episódio à parte, né, cara? É impressionante. Isso é bom. É muita coisa. Mas, assim, por um aspecto que é interessante e recai naquela ideia, né, do universo ser fundamentalmente mental, que é a interpretação que o Kastrup dá para a fenomenologia extraterrestre, né, cara? Então, também entra, né, mais fatores acabam entrando nessa discussão, que ela extrapola a ufologia clássica e adentra em certas questões do tipo, né? Necessariamente o que nós estamos vendo no céu, partindo do princípio de que é algo legítimo, né? Que é legítimo dentro dessa discussão que nós estamos tendo, que nós não estamos sós no universo, necessariamente uma nave, necessariamente é um objeto voador não identificado? Às vezes não, né? Então, ele menciona que talvez seja possível e eu acho que também, né, cada vez mais, para mim, é mais realista essa afirmação, de que eles também tenham tecnologia consciencial, ou seja, que em termos de consciência eles consigam, sei lá, de uma forma talvez até misturando aí um pouco de tecnologia com consciência, a gente não sabe até que ponto uma coisa está relacionada com a outra e vice-versa, de estarem se manifestando para nós daquela forma, a forma de uma luz, de um flash no céu, algo assim, não necessariamente uma nave, né? Ou seja, porque fica muito enquadrado dentro do paradigma materialista, né? Uma nave que, né, você bate, né, ali no casco, né, tem piloto, tem motor, etc, etc, sendo que às vezes pode ser simplesmente a manifestação de uma consciência de um outro local, de uma outra dimensão, seja lá o que for, que tem que ter uma aparência específica, e a aparência que naquele momento nos aparece ou nos demonstra, nos revela naquele momento para os nossos 5 sentidos, é através de um flash, porque teria que ter uma aparência de alguma coisa. Então, ele coloca isso numa outra dimensão, num outro patamar de entendimento, onde, muito além da questão, né, que é civilizatória, é temporal, de uma nave se deslocando de ponto A para o ponto B, para uma consciência universal que está, sei lá, imersa em tudo, e essas consciências elas podem se manifestar, dependendo da ocasião, dependendo da motivação, dessa forma, né? E não necessariamente através de uma nave que tenha que se deslocar de um ponto ao outro, né? Então, cara, você amplia esse leque de uma forma que a coisa fica muito mais complexa e, do meu ponto de vista em particular, também muito mais interessante. E é o cerne da ideia do Jacques Vallée. O fenômeno OVNI ele é gigantesco. O extraterrestre, aquelas pessoas que virão de outros planetas, que são talvez encarnados e que usem máscaras e tal, dão conta de uma parte menor desse escopo todo. Mas cabe ainda explicar tudo isso daqui. Nesse pacotão, que a teoria integral diria tudo que a gente conseguir imaginar, é possível. Inclusive, quando Jung fala na obra Objetos Vistos do Céu e tal, e diz que aquilo são projeções nossas, mandalas que nós criamos inconsciente, uma parte com certeza deve ser aquilo também. Deve ser tudo isso junto, empacotado. A gente está mexendo com inteligência artificial agora. O que será que uma civilização com 200, 500 anos na nossa frente não poderá fazer? O Luiz Tadashi costuma usar uma frase que eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo ela mostra como a gente está ancorado. O Luiz Tadashi costuma falar: para que um cara pegaria uma nave e viajaria anos-luz para chegar até aqui? Só para te dar um alô? Claro,
olhando dessa forma, é muito simplista. Não é para isso. Se ele faz isso, tem outras razões que a gente não consegue, a gente é muito limitado. A gente criou narrativas e fica preso a elas. Pessoas em geral e pior, grupos como os nossos que a gente participou, porque também mexeu no céu é nave, é comprovação. E não necessariamente, aquilo lá não é necessariamente um showzinho para você, mas a gente se acostumou com isso, a gente criou estruturas para poder se manter, ótimo, muitas vezes deu conta de uma parte da realidade, mas ao mesmo tempo que deveria nos libertar, às vezes nos aprisiona, nos ancora, porque, poxa, e se? Quem é que faz a pergunta, e se não for isso? E se for outra coisa? Que é libertadora. O problema é que, além de libertadora, ela é aterradora, porque, caramba, se não for a minha interpretação, e se eu estiver viajando na maionese? Pois é, é o que ninguém quer, né, cara? Mas você mencionou uma coisa que acho que é super importante, cara, que é essa questão da projeção que o Jung mencionou. Cara, com certeza essas projeções ocorrem. Por quê, cara? Porque a gente age assim o tempo todo com as pessoas. A gente projeta então, também nesses seres ou nessas criaturas aquilo que nós somos. Então, assim, isso só pode ser isso. Por quê? Porque nós somos assim. A vida é assim, então você projeta, né? E, cara, não há nenhum indício que a coisa tem que ser necessariamente desse jeito. Então, criamos essas expectativas, né, de que são seres encarnados necessariamente, que podem ser, também não nego, não jogo fora essa possibilidade, mas deve ser um leque muito mais amplo, onde outras circunstâncias, outros fenômenos e outras instâncias da realidade também participam. E aproveito também para falar que não sei se na fala anterior ficou talvez meio confuso para quem não esteja acostumado com os nossos episódios aqui, é de que eu mesmo já em campo tive a impressão de estar diante de um objeto que me pareceu, bom, era um objeto tecnológico, mas ao mesmo tempo me passou uma imagem de algo orgânico, né? Foi uma canepa que eu vi lá no meio do mato. Então, cara, me pareceu assim uma coisa tão plenamente bem fundida, sabe assim, que você não dá para perceber assim, onde começa uma coisa, onde termina a outra, onde começa a outra. Então, assim, talvez essa tecnologia, né, e aí tem mais uma vez a projetar, eu falo isso baseado na nossa tecnologia, né, na tecnologia que nós temos aqui, que é baseada em parafuso, fio, né, cabo, e não necessariamente, sei lá, engenharia, sei lá, biológica, sei lá, engenharia genética. Que tipo de tecnologia seria possível ampliar a consciência das pessoas, o controle, o gerenciamento, ou a habilidade de você manipular substâncias químicas que pudessem alterar as reações do cérebro, por exemplo, e fazer você ter estados alterados de consciência facilmente. Cara, eu não sei. Eu sei que assim a coisa se amplia de tal forma que fica realmente muito, cada vez mais para mim, e aí as pessoas reclamam porque elas chegam até mim falando sobre ufologia. Para mim, cada vez mais a ufologia clássica fica um passado remoto, muito longe daquilo que eu tenho ideia no momento, ou aquilo que me parece razoável no momento. Isso já, muito tempo atrás, não atende os meus anseios sobre aquilo que eu tenho vivenciado e estudado, cara, infelizmente. Não, é interessante você estar falando, que existe essa separação até mental. Máquina é uma coisa, biologia é outra, ser vivo é uma coisa, máquina é outra, elas não se misturam. Apesar de Mary Shelley, com 19 anos, ter escrito Frankenstein, que junta as duas coisas. Mas isso é literatura, que a literatura é sempre reveladora e ela é vanguardista, né? Mas você menciona a tua experiência, eu já falei que vou retornar, tem várias, mas essa é a mais legal que tem, é fácil de ver. Henrique Castilho Rincon, em uma das experiências que ele está dentro da nave, em que ele toca, ele diz, isso aqui está vivo. Isso aqui está vivo, esse material é vivo, esse lugar em que a gente está sendo transportado está vivo. É impressionante. Então, quem somos nós? Esse é o problema. Por um lado, a gente tem que reconhecer que podemos ir só na limitação do conhecimento da realidade que nós temos até agora. Mas, puxa, que isso não aprisione a nossa mente para poder sonhar mais. Aliás, por não fazermos isso, é que ousamos cada vez mais e conseguimos chegar mais longe, né? Pousada, a gente se permite sonhar, mas quando alguém vem ousar dizendo, olha, uma das coisas que a gente está sonhando, eu experimentei, a gente joga pedras. Né? Exato. Mas é difícil as pessoas abrirem mão da realidade. É muito complicado. A gente teria que rever uma série de coisas e não é fácil para as pessoas. Né?
Não, dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Maturidade e entra, enfim, várias coisas entram nesse pacotão todo, como a questão que nós abordamos no episódio anterior, que é a convivência pacífica com a dúvida, por exemplo, que é sempre muito salutar nesse ambiente onde não há controle nenhum. Então, cara, você vai entendendo, e mesmo que haja ainda, né, voltamos a frisar aqui, ainda haja muitas interpretações equivocadas, distorções, sei lá, pessoas inventando coisas e se aproveitando da má fé das pessoas para ganharem dinheiro em cima de diversas situações, né, com ufologia. O mercado ufológico é bastante rentável, né? Você tem lá Roswell, onde as pessoas vivem praticamente de ufologia, com lojinhas vendendo souvenirs, essas coisas todas. Ainda que isso seja uma realidade inegável, dá para você peneirar e extrair de uma série de situações, uma série de circunstâncias, eventos reais, ou eventos que você não dá para você jogar fora, né, para fora da bacia, né, porque é um dos trigêmeos, né, que você está desconsiderando ali, né, cara. E olha só, falando de exemplos de situações, experiências que têm acontecido desde sempre nesse espectro de materialidade que todos nós, com os quais todos nós convivemos. Mas olha só, vamos abrir o leque. Vamos pegar o espectro visual. A gente sabe que a nossa capacidade de visão é limitada perto do espectro que está fora, que a gente não consegue captar. Pergunto, tudo aquilo que a gente não consegue ver, não poderia estar vivo? O que a gente não consegue ouvir, o nosso espectro de audição é limitado. Comparado com o seu cachorro e a cachorra da minha sogra, a gente sabe disso. Aquilo que está fora não poderia estar vivo? Aquilo que a gente não consegue captar com as sensações palatárias ou olfativas, quanta coisa pode estar viva, se reproduzindo, se multiplicando, excretando, se relacionando, só porque a gente não capta, não existe? É louco. É louco. E aí a gente adentra numa outra questão que é muito bem colocada pelo Donald Rothman, né, que é a ideia de que a gente não evoluiu para ter acesso à verdade, né? A gente evoluiu para simplesmente garantir a sobrevivência. Então, não tem nada a ver uma relação com a outra, né? Ou seja, a gente tem essa tendência a ter como referência nós mesmos, né? Então, assim, obviamente que vida é algo parecido com o que nós tomamos por vida, que somos nós mesmos. Mas e aí, cara? A gente não faz ideia do que é possível haver mundo afora. E, cara, mesmo dentro das nossas espécies, aqui no planeta Terra, a gente desconsidera uma série de fatores, né? Por exemplo, você pega animais lá nas profundezas do oceano, que eles mais parecem alienígenas do que seres terrestres, né? E literalmente eles não são terrestres, nunca foram. Mas eu estou falando assim em termos de planeta, né? E a gente não sabe nada a respeito deles, né? Não temos ideia, né? Nada a respeito desses animais ainda. Vai saber quantas espécies ainda existem que a gente nem descobriu. Então, mesmo localmente, a gente é muito capenga, a gente tende a fazer essa projeção mais uma vez, né? A só validar algo que é parecido com aquilo que tem a ver com os nossos, sei lá, os nossos castelos de areia, né? Ou os nossos cativeiros conscienciais, né, cara? E aí tudo que foge disso a gente renega ou desconsidera, sei lá. E mais louco ainda, depois eu sei que estamos estourando, mas olha só como é louco. Eu já fiz esse exercício uma vez. Se você é uma criatura inteligente, você está em contato com outra, uma criatura primitiva, primeira, você chega lá, se você e você olha e você vê que tem diferenciações entre eles e que eles vão ver você de maneiras muito diferentes, você tem que pensar muito bem como você vai abordar aquilo. Nós somos 8 bilhões, cada um preocupado com uma coisa. Na hora que uma coisa externa vier, nós vamos interpretar de maneiras diferentes. Alguns vão pegar estilingue e vão jogar contra. Outros vão para cima do telhado dos edifícios, vão fazer o quê? Vão ficar rezando e vão fazer, finalmente chegaram, me levem, me abduzam. Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. É uma loucura, cara. É aquela imagem clássica, né, do filme Contato, né, cara, quando a Jodie Foster está chegando lá na plataforma de lançamento e ela começa a observar todos os tipos de manifestações humanas possíveis. Desde cara vendendo cachorro-quente vestido de alienígena, Elvis Presley em cima de uma van, tocando guitarra, cara, fanáticos, enfim. Como abordar isso de fora, né? Se eu tenho consciência, eu quero abordar esse tipo de criatura. Como é que eu abordo isso de fora, procurando um relacionamento construtivo para os dois? Não um relacionamento colonizador, mas um relacionamento construtivo. Se a gente for pensar, puxa, é bem difícil. Agora, claro, estamos pensando cognitivamente. Mas mesmo se a gente abrir o leque
espiritualmente, emocionalmente e tal, é difícil. Se fosse fácil, já teria acontecido em âmbito planetário. Com certeza. Por isso que cada vez mais, né, essa frase que você mencionou, a gente não está preparado, que a gente odiava, né, lá nos anos 90, faz sentido, cara, que acho que mesmo a gente estando no miolo da coisa, a gente não estava preparado, cara, sinceramente falando. Vamos ser humildes? Vamos ser humildes? O nosso espectro era muito limitado mesmo, cara. E, cara, é do jogo. Fazer o quê? Tem jeito. Deu? Deu? Cravados aí 1 hora? Deu, cara. Valeu. É um assunto que, cara, esse aqui já teve pessoas que reclamaram, o Alex Zimmer é uma dessas pessoas que reclamam, nossa, vocês têm uns papos lá que vocês têm que gerar mais episódios para avançar muito mais em um assunto específico. Eu concordo que eu tive essa sensação de fato de que não abarcamos ainda nem 1% do que deveria ser dito, mas está valendo. Agradeço mais uma vez a sua participação, sempre fantástica. Muito obrigado, agradeço às pessoas que prestigiam esse canal, continuem fazendo seus comentários e dando like aí no vídeo, e é isso aí, cara, até a semana que vem com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, cara! Beleza, Roberto, até mais, valeu! Tchau, tchau! Tchau!